Nesse segundo vídeo que trata sobre o tema restauração, a gente vai dar continuidade falando sobre os milagres de Jesus e o que é que ele quer nos ensinar sobre restauração em nossas vidas a partir dessas passagens. O homem da mão ressequida. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar, mas está descrito em Mateus 12, a partir do versículo 9, em Marcos 3 e em Lucas 6. Por que eu separei esse tema para a gente, essa passagem, esse milagre para a gente conversar aqui? Porque era um sábado quando Jesus fez essa cura e nós sabemos que existe um costume, né, uma lei, né, judaica em que ninguém realiza trabalhos após o pôr do sol. Eles guardam esse tempo para adorar a Deus e a cura também não seria lícita segundo a lei. Então, quando Jesus ele realiza essa cura, ele está querendo mostrar para a gente, né, para quem lê, que restaurar a nossa visão e entendimento sobre a necessidade do outro. Jesus jamais deixaria de curar alguém porque seria sábado ou porque existia algum costume, alguma regra, alguma lei sobre isso, né? Então, às vezes a gente é muito intolerante com as nossas crenças e a gente precisa ter essa visão restaurada. Eu entendo que é isso que ele propõe e existem outras proposições, no outro vídeo você vai ver outros, né? E na Bíblia está repleto, na verdade, de ensinamentos, né? Mas sobre esse tema de restauração, ele também trata sobre uma restauração que eu considero muito importante nessa época de hoje, que é o que nós estamos vivendo, que é a pandemia do coronavírus, que foi na multiplicação dos pães e dos peixes. Eu não sei quantos de vocês conhecem também aquele ditado farinha pouca, meu pirão primeiro. Já ouviram falar? É um ditado bem egoísta, mas que não foi uma atitude vista numa atitude semelhante ao do rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes e deu o que ele tinha para que Jesus pudesse fazer a multiplicação e que todos comessem. Eu não sei quantos de nós com fome, né, daria tudo para que Jesus multiplicasse ou para que qualquer pessoa fizesse a divisão, né? E a restauração ali que Jesus ele promove na mente, né, das pessoas que estavam abertas a isso e para a gente que está lendo, fazendo essa leitura hoje, é de que a gente precisa ter a nossa generosidade restaurada, né? O fato hoje de você ter uma condição melhor não lhe dá o direito de ir no supermercado e comprar tudo para não faltar nessa quarentena, enquanto outras pessoas podem ficar sem, assim como é aquela questão das máscaras, né? Que é muito importante que a gente tenha, mas a gente pode fazer em casa, enquanto os profissionais de saúde precisam ter aquela que está sendo vendida, né? Então, a gente precisa trabalhar melhor a nossa generosidade e pedir que Deus a restaure, né? O episódio com a mulher adúltera é outra questão que também a gente precisa repensar e pedir que Deus restaure a nossa capacidade de julgar o outro, né? A mensagem de Cristo muito linda naquele momento que salvou aquela mulher foi: se você não tem pecado, então pode atirar, fique à vontade para atirar a primeira pedra. Mas quem não tem, né? E às vezes a gente julga demais o outro quando o nosso telhado é de vidro. Então, eu entendo que Jesus, nessa passagem, ele quis restaurar nossa capacidade de julgar e de ver o outro, porque é muito falho a gente achar que é imbatível, incorrigível, irreparável, né? Quando a gente precisa melhorar todos os dias e se assim não for, não tá tendo sabedoria, né? Para quem acha o contrário. O episódio em que Jesus acalma a tempestade, em que os apóstolos estão desesperados, achando que vão morrer, mostra a gente que a gente precisa restaurar a nossa confiança nele. Se ele está no barco, ele não vai naufragar, né? E com uma palavra apenas, ele pôs tudo em ordem, então que a nossa confiança nele seja restaurada
assim como aqueles apóstolos tiveram a oportunidade de ter a deles restaurada também. É o episódio da milagre, né, em que Jesus acalma a tempestade, está em Mateus 8, em Marcos 4, a partir do 35, em Lucas 8, a partir do 22. E tratando de milagres ainda maiores, né, quando se fala de ressurreição, a ressurreição de Lázaro e a ressurreição da filha de Jairo também pretende restaurar a nossa fé no Deus do impossível. A quem você tem crido, que você tem achado que seu problema não tem solução, sabe? Essa passagem, se vocês lerem, vocês vão entender que o Deus que vocês creem, para ele nada é impossível, né? E é importante a gente lembrar disso para fortalecer a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente precisa ler o que ele fala para que a gente tenha a nossa fé fortalecida. E eu separei também a quinta-feira da Semana Santa, que eu fiz aqui um vídeo no YouTube, é o primeiro vídeo do canal, mas no Instagram e no Facebook tá lá o que é que você sabe sobre a Semana Santa, e aí eu falo da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. E nessa quinta-feira especificamente que eu separei, antes dele instituir a Páscoa, né, de fazer a comunhão ali, ele lava os pés dos apóstolos. E aquele ato, para quem entende da cultura judaica, sabe que é o menor dos empregados que lavam os pés. Lavar os pés significava se purificar, porque eles entendiam que assim como os nossos atos, a gente peca todo dia, os nossos pés também se sujam todos os dias. Então, por isso a importância de lavá-los antes de uma comunhão, sabe? Então, quando Jesus, que era o Filho de Deus, se dispõe a lavar os pés, ele quer restaurar a nossa humildade. Tem muita gente que não é quase nada e se acha tanto, né? E Jesus, sendo tanto, se colocou num lugar muito menor. Então, ele realmente queria que nós pensássemos sobre a nossa humildade, como a gente tem agido. Se ele agiu dessa forma, por que a gente tem agido diferente, sabe? E aí, tem já para o final dessa Semana Santa, né, e falando um pouco sobre o ministério de Jesus, quando ele escolhe estar com os 12, escolhe ter os 12, quem são esses 12, a maneira como ele faz tudo junto com aqueles que ele escolheu, isso também nos leva à reflexão de como é que a gente, por tantas vezes, a gente ignora o chamado quando a gente é escolhido, a gente diz nos nossos ambientes de trabalho, na faculdade, na escola, seja onde for, entre a família, quando alguém nos convida para algo, a gente diz, não, mas fica à vontade para chamar outra pessoa, eu tenho certeza que tem outra pessoa com mais capacidade do que eu. Mas a pessoa quer você, Jesus quer a gente, Jesus quis aqueles não eram com certeza os mais instruídos, os mais eticamente e moralmente falando melhores daquela sociedade, mas ele quis aquele, assim como ele nos quis desde o ventre da nossa mãe, então ele já nos escolheu, aceite as escolhas aceite ser escolhido, na verdade, né? Então, é importante a gente pensar que Deus quer restaurar a nossa autoestima. Mateus era um cobrador de imposto, com certeza nada querido por aquela população, e Jesus escolheu ele, né? Assim como Jesus escolheu outros aqui, eu vou falar de Pedro. Pedro, um homem que era tão espontâneo, era entre os 12, que o negou, como ele já havia previsto, né? Que aconteceria, mas Jesus escolheu ele para ser o fundador da sua igreja, né? E por que Jesus fez isso e como foi que ele fez? Ele não fez de qualquer jeito, nada com Jesus é de qualquer jeito, sempre tem um toque muito especial e ele zera a conta de Pedro, ele restaura as suas emoções e ele restaura o relacionamento dele com Pedro quando ele pergunta a mesma quantidade de vezes se Pedro o amava e ele responde
3 vezes que o ama, porque Jesus o pergunta 3 vezes, que é exatamente para ele ter negado 3, ele precisava entender que aquela conta estava zerada. Cada vez que ele dizia sim, eu amo, sim, eu te amo, tu sabes que eu te amo, então tá tudo certo, foi restaurado aquele relacionamento. Também Pedro teve essa oportunidade de, um pouco antes disso, de Jesus fazer um chamado a ele assim que ressuscitou. Eu tenho um outro vídeo falando sobre as aparições de Jesus após a ressurreição, em que Jesus diz às mulheres: vai lá e avisa Pedro e aos apóstolos. Mas Pedro já não era apóstolo, porque ele citou Pedro em separado, porque Pedro estava tão mal em ter negado Jesus que ele já nem considerava mais apóstolo, e Jesus precisava mostrar a Pedro que ele era ainda o escolhido para estar com ele. Amém por isso. E por isso faz essa ressalva de avise a Pedro e aos apóstolos. Então Jesus sabe aonde a gente está machucado e ele quer restaurar de acordo com a nossa necessidade. Para ele nem fosse tão importante assim, ele amava Pedro, mas ele sabia que para Pedro era importante. Então, assim também ele fez com Paulo, que antes era Saulo, e quem conhece a história sabe que Saulo era a verdadeira encarnação do diabo, né? No sentido de ser exterminador, de perseguir os cristãos, de matar homens, mulheres, velhos, crianças, e Paulo sofreu muito com isso depois que se converteu. E aí eu faço alerta para que vocês entendam que o verbo converter, que é tão usado pejorativamente, fulano se converteu agora, não bebe mais não, fulano se converteu. Converter é mudar de rota. Quem dirige sabe, conversão à direita, conversão à esquerda. E Paulo, ele mudou de rota. Ele encontrou Jesus no caminho quando foi cego, né? Jesus cegou ele para que ele escutasse a voz perguntando: por que me persegues? O que eu fiz para você me perseguir? E ele realmente nesse encontro ele se converteu completamente. Jesus restaurou, que é o tema dessa mensagem, restaurou o caráter, restaurou a moral, restaurou a vida de Paulo, tornou ele um homem de Deus, um homem seguidor da palavra de Jesus Cristo, justamente aquele homem que condenava e massacrava aqueles que acreditavam em Cristo, e ele se tornou um deles. Imagina o quão difícil deve ter sido para ele dizer: olha, esqueçam aí o que eu falei de Jesus, verdadeiramente eu o reconheço como Senhor e Salvador desse mundo, como Messias tão esperado. Já imaginou? As pessoas devem ter dito: tá doido, né? Mas Jesus restaurou, e restaurou a imagem dele, trocou o nome, e ele é a referência bíblica da transformação, de que a gente, eu e você, nós podemos até nem desculpar Paulo pelo que ele fez, né? O nosso julgamento é pesado em relação a isso, mas Jesus o perdoou, então tá tudo certo. Ele restaurou a vida de Paulo, né? Para a gente que tem uma visão muito limitada e não tem um coração tão bom assim como o de Cristo, quando a gente escuta falar que um assassino se converteu, né? Se tornou cristão, seja católico ou evangélico, encontrou a Cristo, a gente faz: isso é uma palhaçada, mentira, tá vendo que ninguém é capaz de mudar? Porque a gente vê assim, né? Mas Cristo tem sempre um olhar diferente sobre nós, e ele teve um olhar diferente sobre Paulo, e de incrédulo e perseguidor ele se tornou uma referência nas nossas vidas com o encontro maravilhoso que ele teve. Então, tudo que eu estou querendo dizer é: todas essas pessoas, desde o primeiro vídeo que eu estou citando, elas tiveram sim as suas vidas restauradas. E aí eu não sei qual é a restauração que você está precisando na sua vida, mas elas tiveram sua vida restaurada porque elas se aproximaram de Jesus, elas tiveram um encontro com ele. Então eu não sei o que é que você precisa, mas eu tenho certeza que se você precisa de restauração, você só vai conseguir a restauração se você tiver um encontro e buscar a Jesus Cristo de todo o seu coração, que ele será achado de vós, com certeza. Então, façam isso, aproveitem esse tempo para buscar a Deus e dizer a eles o que é que vocês precisam restaurar, tá bom? Então, que Deus abençoe.
Um beijo e se cuidem.